Ryan, atacante do Vasco, vem chamando a atenção no mercado europeu. Clubes como o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund estudam fazer uma proposta. Ele está avaliado por 25 milhões de euros segundo o Transfermarkt, e o Vasco pede 50 milhões de euros. Eu me chamo Lucas, sou formado no nível 2 em Identificação de Talento pela PFCA, e nesse vídeo a ideia é fazer uma análise do nível atual do Ryan e o seu potencial e encontrar uma precificação correta para esse talento. Ryan atua como ponta direita e centroavante, e no primeiro semestre de 2025 atuou majoritariamente como ponta, com a chegada do Diniz, do meio do ano para cá, mais como um homem de referência. O Vasco atuando com posse, é normal ele fazer essa movimentação de vir buscar a bola e ou prefere pelo passe ou fazer uma progressão, como nesse caso que ele faz a progressão e é parado pela falta. Aqui ele já recebe a bola pela direita, onde ele identifica o marcador do Corinthians e um espaço que ele poderia avançar, e ele faz exatamente esse movimento, faz um drible rápido e já consegue atacar espaço, mas acaba perdendo a bola. Aqui recebendo novamente pela direita, onde ele já identifica o contrário do lance passado, que foi não ter espaço, então ele pega a bola com calma e passa para o companheiro. Aqui contra o São Paulo ele domina girando, um movimento rápido, que já consegue driblar o adversário e ele ter um espaço para avançar, novamente é parado pela falta. Nesse jogo ele era centroavante e ele mantém muita distância do marcador do zagueiro, do Arboleda, justamente para ele ter esse espaço para se movimentar, para fazer o giro e buscar uma jogada ofensiva, A principal característica do Ryan é como ele consegue criar suas próprias finalizações, como nesse caso do Fluminense, que ele recebe uma bola quase no meio do campo e vira uma finalização e como consequência acaba virando um rebote e é um gol do Vasco. E novamente ele recebe, mantém essa distância do zagueiro, quando a marcação já se aproxima ele já dá um passe de primeira, novamente a gente vê esse movimento. Então ele não é aquele centroavante que vai fazer sustentação, aquele centroavante que vai fazer o pivô, que vai segurar. Não, ele mantém distância do zagueiro ou ele já faz um passe rápido, Aqui ele faz uma infiltração, não perde a bola por mais tantos marcadores juntos e faz o passe. Já nessa partida contra o Inter ele jogou como ponta direita mesmo e fez alguns movimentos na esquerda. Esse é o lance onde vemos que num contra um não é a preferência dele, ele não é um ponta que tem característica principal como o drible, é um jogador de velocidade, de movimentações. Nesse lance ele identifica rapidamente uma mudança do marcador, que é o Thiago Maia, ele faz um salto de pressão, já passa por trás, acaba perdendo a bola. Um movimento muito interessante. Nesse jogo, foi a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Vasco estava perdendo por 1-0. O Ryan ficou à frente da linha defensiva. Tem essa jogada que ele faz um bom movimento, que é puxando pela esquerda, onde ele acaba sofrendo uma falta bem perigosa. E justamente esse movimento que fez ele, nesse jogo específico, ele ser mais um armador, criando jogadas e fazendo a bola girar. Então isso mostra também uma característica de ele conseguir receber a bola e achar um passe na região mais vazia do campo, clarear a jogada. O Ryan não é aquele ponta que vai sempre que receber a bola ir para cima, tentar o drible, Se ele vê que dá para ir, ele pode sim ter esse entendimento. Se não, ele vai segurar a bola, vai cortar para a esquerda, vai procurar um passe mais seguro. E se encontrar espaço, cabe também a finalização. É como nesse lance que ele dá um passe tranquilo, com calma. Agora já num contra-ataque, onde ele ao receber a bola, ele vai estar em uma desvantagem, 1 contra 3. Mesmo assim, cai para a esquerda e acha um bom passe já do outro lado do campo. Aqui como ele recebe pela direita, onde ele faz uma virada de jogo, uma bola muito boa, é um pouco forte, mas muito boa, já abrindo espaço, esticando o campo, Aqui já é o exemplo do que eu já estava dizendo, como é uma característica do Ryan não tentar o drible. Até porque não é uma principal característica, ele tenta o drible e não consegue. Consegue recuperar a bola, mas não é a grande característica dele o drible parado. É um jogador que muitas vezes ele vai fazer o drible, mas o drible em velocidade. É um jogador de atacar o espaço, de atacar o vazio e não necessariamente fazer aquele drible parado, Nesse lance, aqui é muito claro a preferência do Ryan quando ele recebe em uma situação de 1 contra 1. Ele pode sim tentar um drible, mas ele prefere o cruzamento. E quando tem espaço, o Ryan tem plena capacidade também de fazer bons cruzamentos,
como nesse lance aqui que a bola passa muito próximo. E aqui já vemos o grande exemplo do estilo de jogo do Ryan, quando ele sai pela direita, dá o toque para frente, ultrapassa na velocidade e entra numa zona de perigo, né? Nesse lance aqui ele tenta o passe, né? Acaba sendo bloqueado, mas uma jogada de muito perigo. Repare nesse lance como o Ryan espera o marcador pressionar e faz esse movimento atacando as costas do adversário, tem uma grande vantagem na corrida e faz esse belo passe que quase resulta em gol. Aqui o Ryan aproveita muito bem os espaços contra adversários que jogam de linha alta, nesse caso aqui ele já identifica rapidamente as vantagens e nesse lance resulta num belo gol de um contra-ataque. Aqui ele faz o balanço para ganhar novamente a vantagem na corrida e realiza mais um bom ataque, apesar da conclusão não ser muito boa. E um dos grandes aspectos positivos do Ryan, sem dúvida, é como ele cria suas próprias finalizações, né? Ao receber a bola, ele já domina, fazendo esse giro e finaliza, né, aqui resultando em gol. Então ele vai ter muito essa característica de receber a bola, tem espaço, ele vai tentar a finalização, né, que é uma finalização bloqueada. Aqui novamente, ele recebe, ficando longe do zagueiro, mantendo essa distância para justamente ter o espaço para dominar, né, que ele faz o giro e tenta uma boa finalização novamente. Já nesse lance aqui, percebe o espaço, como está longe dos marcadores do Internacional, que é o espaço suficiente para ele já tentar uma finalização, né? Esse chute de longe é uma das grandes armas dele. Aqui já contra o Flamengo, ele recebe a bola, faz o giro e finaliza. É um movimento muito comum dele, é um movimento que ele faz bastante. Aqui a falta, aquela falta que ele sofreu, né, no início do vídeo, onde ele bate com muita força, é um dos batedores do Vasco. Após mostrar o seu posicionamento e seus pontos fortes, é importante destacar também os seus duelos aéreos, que não são o seu principal ponto positivo. O Ryan, apesar de ter 1,85, é um jogador que apresenta dificuldades em disputar duelos aéreos, principalmente contra zagueiros. Contra laterais, né, atuando como ponta, ele consegue ter vantagem. Agora, contra zagueiros, principalmente esses zagueiros mais fortes, como o Thiago Silva Freitas do Fluminense, ele apresentou muita dificuldade nesses lances. Mas isso não significa que o Ryan não tem um bom cabeceio. Ele apresenta sim dificuldades em disputas aéreas, mas quando consegue um bom posicionamento, ele tem sim um bom cabeceio. Então é um jogador que tem esse ponto a evoluir, precisa melhorar sua bola aérea, para quem sabe também, quando jogar de centroavante, tem também essa função de atacante de referência, apesar de como ponta é onde ele tem o seu melhor posicionamento, onde ele consegue potencializar ainda mais todas as suas qualidades, que são velocidade e explosão. Uma excelente capacidade para criar suas próprias finalizações. Em resumo, podemos concluir que ele não é um centroavante de referência e também não é um ponta driblador, mas sim um ponta de muita velocidade. E jogando, principalmente em equipes que geram a ele essas situações de contra-ataque, sendo ele o alvo de passes e lançamentos, podemos concluir que esse é o melhor posicionamento para o Ryan. Ele vale 25 milhões de euros? Com certeza. Pensando nos jogadores compatíveis a esse valor, o Ryan sobressai. Agora, ele vale 50 milhões? E a resposta é depende. Os pontas de valor parecido têm a característica de drible como a principal. O Ryan é um ponta alto de 1,85 com explosão e se assemelha muito ao Semenyo, que foi vendido ao City nessa janela. A proposta, em torno de 35 a 45 milhões de euros, é justa para ambos os lados. O Ryan poderia evoluir ainda mais em clubes que potencializassem o jogo dele, como o Dortmund, o Tottenham ou Bournemouth, sendo até uma reposição imediata para o Semenyo.